o que é mais importante dentro da nossa área, da nossa profissão, é quando você entende que você trabalha com o ser humano com reações. O ser humano reage, chora, ri, sangra, tem reações que a cabeça comanda. E quando você pega um atleta de altíssimo nível, ele não é um robô, ele não é uma ciência exata, que você coloca os números e ela vem te respondendo. Ele precisa de reações, estímulos. E quando eu percebi isso, eu estava muito acadêmico, estava muito preso à faculdade e tentando cada dia melhorar mais no meu embasamento. Mas eu confrontava muito a informação com a aplicação daquilo que eu recebia. Porque a informação está chegando hoje com uma velocidade muito grande a ponto de causar confusão na sua interpretação. Sim. Os garotos hoje, né, que iniciam a profissão, confundem um pouquinho velocidade, força, e discutem uma qualidade, mas não vê que elas se interligam, que uma é produto da outra. Enfim, e no ser humano a coisa não é diferente. Quando você se forma, você está preparado para o mundo. Mas quando você começa a trabalhar, você tem que preparar o atleta para o mundo. E atleta, você tem por trás do treinamento a determinação, o empenho, a vontade, a garra. E eles têm que entender que o treinamento é muito mais importante que a conquista. A conquista é importante, é o produto final. Sim. Mas treinar com dedicação, cada dia mais, acima da capacidade do atleta chegar num campo de futebol, tem que cobrar mais umas 20 faltas, aí ele pensa, caramba, será que vai dar? Vai dar, tem que dar, porque aquela persistência, aquela determinação é que vai fazer o atleta. Então não basta só informar, basta você pegar e desenvolver a tua parte técnica com a parte física, sob o comando de um profissional que tem a percepção. Agora, você nessa questão toda técnica, óbvio, você teve a formação, a graduação, tecnicamente você entendia sobre aquilo ali. Em que momento, eu estou falando da tua época lá, que não tinha muita publicação científica como se tem hoje. Nada, nem hoje o cara só faz besteira se ele quiser. Então, na tua época, não tinha tanta informação teórica. Em que momento assim, você entendeu que você, de uma forma meio que intuitiva, teve que entender mais sobre a psicologia para trabalhar com o ser humano, como um ser pensante, um ser de emoção, e jogar isso para a tua prática? Como você percebe? Primeiro, a gente não sabe. Se eu soubesse, evidentemente que eu teria seguido essa linha muito mais tempo. Mas um belo dia eu precisei dar um treino como um recurso de logística. E aquele treino acabou me trazendo um resultado, um benefício físico muito grande. Então eu recorri no espaço físico para dar um treino e vi que aquele meio de treinamento me trazia uma resposta na melhoria da condição física do atleta no cômputo geral. Aquilo foi me despertando. Falei assim, porra, peraí, isso não está escrito. Eu não vi nada escrito sobre isso. Como é que... Um professor na faculdade... Nunca ninguém. Sim. E não tinha. E eu falei assim, poxa, como é que eu percebi? Percebi porque bateu a intuição. Então a intuição, ela veio antes da técnica. Quando eu peguei todo aquele trabalho que eu desenvolvi intuitivamente, eu vi que era bom e dava resultado. Mas quando eu comecei a estudar, que os artigos começaram a sair e eu mesmo produzi muita informação sobre o treinamento, passou a ter técnica, passou a ter a teoria a meu favor. Aplicabilidade na aplicabilidade. Prática, né? Aí para quem veio depois usou com uma técnica, uma teoria feita por nós. Então quando eu percebi isso, foi quando eu comecei a olhar o atleta num todo. Um exemplo assim bem mais simples, chegar num clube de futebol, eu tenho o hábito de fazer uma checagem geral. Vou na rouparia, vou na sala de massagem, fisioterapia, enfim, no âmbito geral do clube eu dou uma andadinha. Aquilo ali passou a ser uma obrigação da minha parte cedo, antes de chegar.
E aí você chega na sala de musculação, o atleta está fazendo um trabalho de força ou vai iniciar, você olha a fisionomia do atleta, você tem a percepção de como foi o dia anterior dele. Você diz, pô, mas peraí, você está enxergando demais. Tem atleta que não é que simule, mas que disfarça bem uma noite mal dormida. Mas você percebe nas atitudes, no próprio exercício de força, que no dia anterior ele fazia com uma determinada quilagem, naquele momento ali, do dia que ele sofreu uma interferência por relacionamento, uma festa, uma bebida a mais, ele já não consegue executar com a mesma desenvoltura. Interferiu direto nesse comportamento, já não vai performar como antes. Então, isso é uma capacidade, porque a escola, a faculdade, as informações através de artigos, livros, ela te dá tudo escrito, mastigado, mas não te dá vontade, não te dá determinação e não te dá liderança e comando. Isso não tem. Quando você não tem isso, você não é um bom treinador, um bom preparador físico. Que vai implicar no resultado, né? Vai implicar no resultado. Qual que é o resultado? Porque o atleta, ele é perceptivo também. Ele não sabe o que é. Ele tem a mesma veia que eu tenho, da intuição. Só que a dele ele desenvolve como se fosse uma espécie de defesa. Né? Exatamente. A gente tem um aparato mais técnico para poder desenvolver, porque nós estudamos e preparamos. Mas a gente tem que ter cuidado também, que é muito importante isso, com o atleta que ele se defende. E o atleta que se defende é aquele que não quer andar muito para frente. Mas como ele tem muita qualidade e é talentoso, ele consegue mascarar um pouco esse lado. Mas esse lado é que faz a grande diferença, que o talento só não basta. Você tem que ter as horinhas a mais para treinar mais. Tem que pôr na cabeça isso, tem que treinar mais. Eu tenho que me aperfeiçoar a cada dia mais um pouco. E dormir pensando naquilo. Porque cada dia, cada momento de um atleta de alto nível, que ele não treine, ele está perdendo o condicionamento físico dele sem que ele perceba. Sim. Isso vai bater lá na frente na formação dele. Quando ele tiver com seus 30 e poucos anos, que todo mundo está performando, está indo bem. Vamos terminar esse papo lá em cima, Melo. Primeira coisa, né? Muitas pessoas conhecem só como Professor Melo, mas é Antônio Carlos da Silva Melo. É uma lenda da preparação física no Brasil. Quando eu nasci, você já estava trabalhando com futebol, então, com os teus resultados aqui em cima da mesa, tem alguma coisa aqui, não está tudo aqui, né, como você falou, e é indiscutível os resultados do teu trabalho. Então, esse primeiro podcast, eu queria que fosse com você, porque no momento que eu comecei no futebol, você era a minha referência ali. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio com você no Atlético Mineiro em 2010, um grupo bacana, professor Manuel Faleiro, Vanderlei Luxemburgo autorizou que isso também acontecesse, foi de bastante aprendizado aquele momento. E o que me chamava bastante atenção foi o que a gente já conversou em outros momentos, que é a especificidade que você sempre deu, a importância também ao trabalho na areia, na caixa de areia, que muita gente torce o nariz, muita gente fala mal, porém todas as pessoas que falam não têm resultado. Então eu não levo isso em consideração. Mas todos os teus resultados, eles estão muito no entorno disso, né? Você já falou que tem duas arenas, duas caixas de areia que tem o teu nome, uma no Corinthians e outra em Campo Grande. E eu queria que você falasse um pouquinho aí de algumas particularidades que aconteceu na vida do Melo preparador físico. Momentos que, para mim, foram muito importantes na minha vida. O primeiro foi quando eu entrei para a faculdade. Ali foi, para mim, a minha realização como profissional. Porque eu me encontrei como ser humano e
a profissão que se encaixou perfeitamente com a minha maneira de ser, de agir, a minha personalidade, minhas atitudes, elas estão todas voltadas para o treinamento esportivo. Segundo foi quando eu fui definindo a minha vida, ainda como professor de colégio, ao invés de dar só aula, eu comecei a mostrar uma veia de competição, de treinamento e competir. Porque eu comecei a organizar equipes de vôlei, handebol, basquete, atletismo. E os jogos estudantis de Campo Grande, eles eram muito disputados, né? Tinha Colégio São José, Campo Grande, Belisário, Rosário, Afonso Celso. Era uma coisa bem bonita. E eu sempre figurava no colégio vencedor, naquele que se destacava, melhor dizendo. Não que eu também quisesse superar meus colegas, mas era a minha maneira de reagir ao trabalho. E eu fiz essas propostas. E no Campo Grande, o colégio inaugurou o ginásio, que foi um diferencial do Colégio Campo Grande na década de 70, e eu propus a Aparecida Boaventura fazer um núcleo de educação física, de treinamento. O aluno que treinasse uma modalidade, ele estaria dispensado da educação física curricular. E ela achou interessante. E eu coloquei lá no voleibol, se eu não me engano, no handebol Romar Luiz, no voleibol o Bira, professor Bira, e fui colocando professores. Manuel Faleiro, acho que no futsal, eu não lembro bem a unidade e o profissional que dirigia, mas eram esses e a finalidade era essa. Aí o aluno da turma 41, ele treinava de manhã voleibol, no dia de educação física ele não precisava participar. Seria tempo vago, ele não ia à escola, ele naquele horário, enfim, era uma forma de presentear o colégio despontou como grandes equipes. E eu fui fazendo isso e depois saí, deixei para outra pessoa coordenar. Também foi outro momento interessante que eu imaginei dentro da educação física que mudou muita coisa para mim em Campo Grande. Outra coisa também importante era você se interessar pela aula que você dava. Isso eu falava para os meus colegas. Vamos dar aula, gente, porque alguém está nos vendo. E a aula é muito importante. Então eu tinha 4 unidades para dar durante o ano: basquete, vôlei, futsal e até atletismo. Então eu dava aquilo como unidade. Voleibol ia ensinar toque, manchete, saque, posicionamento elementar dentro de uma quadra de vôlei. Aquilo era, e tinha prova. Basquete era passe de peito, passe, arremesso, enfim, movimentação, drible. Tinha a prova no final de 2 meses. Cada unidade leva 2 meses. Eu sempre levei isso muito a sério, até o dia que eu parei de dar aula. O dia que eu parei de dar aula, eu pedi demissão, porque o futebol me tomou muito tempo, e eu vi que ali também já era um outro momento da minha vida fantástico, que eu comecei a desviar para treinamentos para fora do Brasil. É uma coisa mais internacionalizada, buscando, evidentemente, o dinheiro, porque a gente não tinha recurso como professor aqui no Brasil. E ali foi outro momento interessante. Eu me defini como preparador físico e de treinamento esportivo. Então, ali, eu escolhi. Aqui é a minha carreira, então não tenho mais que dar aula. Aí pedi exoneração de cargo, abandonei as escolas e fui só para essa área do futebol. E antes do futebol, não teve a parte do atletismo? Do atletismo não, do ciclismo. Do ciclismo. Então, outro momento importante, porque foram vários momentos. Aqueles momentos que marcaram e fizeram. Porque lembra da nossa conversa? Quando a intuição bate? Como eu podia imaginar que eu seria treinador de ciclismo? Eu não sabia nada de ciclismo. Mas os meninos vieram para mim com 18 anos, estavam terminando o 2º grau, entrando para a faculdade. Em Campo Grande, falou: Melo, ano que vem o campeonato de ciclismo vai bombar no Rio, patrocínio da Calói Globo. Os melhores ciclistas do Brasil vão vir para o Rio de Janeiro. Você não quer treinar a gente, não? Eu tinha uma clínica de prevenção de doença contra a doença cardiovascular, que era o Vida Longa. Lá eu tinha material para treinamento, era muito natural. Mas tinha um salsichão da Drible, que pesava acho que 10 quilos,
para fazer agachamento, movimentos. Eu tinha banco de 50, 30 centímetros, eu tinha medicine ball de 3 e 4 quilos. Enfim, eu tinha material para trabalho de força, mas ao mesmo tempo ao ar livre natural. Aí eu falei com eles, olha, eu posso fazer, mas eu não sei nada de ciclismo. Mas se você treinar, a gente chega. Eu falei, então vamos treinar. Consegui, com o Luso, verba para bancar o ciclismo. O Luso federou os garotos, comprou 4 bicicletas que vieram, 2 da França, 2 da Itália. O Dilson, o Paulinho, o Giovanni e o Vicente fizeram algumas coisas mais nisso. O pai do Dilson nos ajudou, seu Cláudio, ajudou muito na composição de material para treinamento, tipo rolo, jato d'água, alguns aparatos para levar material na Kombi para as competições. E foi uma coisa assim de voluntários, e eu tomei conta. E eu tive uma palestra com os 4 meninos. Falei, ó, o Lúcio federou, eu sou o responsável. Eu não sou treinador de ciclismo, não sei a técnica e a tática do ciclismo. Mas vocês sabem. Vocês já estudaram, leram e vocês estão treinando, na prática aprenderam. O que eu vou fazer, o mais importante, é dar condição física para vocês competirem. Isso eu não abro mão. E enquanto eu estiver à frente, quem manda sou eu. Não abro mão do meu comando. O Luso tem vários diretores, tem vários sócios, tem uma gama de pessoas importantes que podem, com a vitória de vocês, começarem a chegar e começar a dar palpite. Não aceito. A equipe é minha, determino eu. A liderança é total. Cara, eles me abraçaram como pai. Para tu ter uma ideia, eles namoravam, eu ia ao encontro deles. Eles iam na minha casa, eu ia na casa deles. Eu estava também casando naquele ano e era uma família. E, para nossa alegria, a primeira prova, que aí eu digo que foi a minha intuição dentro da competição, que fez uma grande diferença, que eu vi que estava bem aguçada aquela veia de competidor, de preparador físico, que não fica preso aos livros, que eu já estava discutindo com os livros, porque eu já tinha metodologia, eu já tinha confronto com o que estava escrito, com a teoria. Às vezes a teoria não batia com o que eu fazia. Então, quando o profissional começa a discutir com a teoria, com os livros, ele começa a ser um grande profissional. E aí veio a primeira prova, o Luso era um forasteiro, era um estranho, chegou de repente, ninguém conhecia aquela equipe. Quando anunciou no alto-falante, a equipe do Luso brasileiro, com 4 ciclistas, estreando no Campeonato Carioca. Temos aqui Elvio, campeão de subida, não sei das contas, Carioquinha, expressiva velocidade no ciclismo brasileiro, não sei o quê, campeão sul-americano. E eu falei, poxa, eu tô... E eu falei para os meus ciclistas, nós temos aí uns 30, 40 competindo. No aquecimento, eu não quero que vocês saiam do pelotão do bolo. O nosso papel hoje é terminar a corrida no bolo. Nós temos que chegar junto. Não faz mal. 5º, 10º, mas estamos no bolo. Ali nós vamos mostrar que nós viemos para competir. Aí começou. Corrida de 50 quilômetros, não é uma corrida longa. São voltas ali na pista do autódromo. A primeira volta passaram todos os ciclistas, os meus lá, eu aplaudi, falei, não sai, mantém, hein? Vamos lá, não gasta. Quando veio a segunda volta, passa Dilson e Paulinho destacado, escapados, como a gente fala. Aí eles vieram fazendo parede um para o outro. Aí eu fui perto da pista, que eu tinha acesso como treinador. Eu falei, só mantém, mas cuidado, a corrida ainda falta muito. E eles passaram assim, tipo, uns 100 metros de distância. Aí, quando vier a terceira volta, eles passaram e ninguém passou. Nossa. Eu falei, ganhei a prova. Eu fico até emocionado com isso. Mas não posso deixar a emoção me pegar. Aí eu falei, ganhei essa prova é minha. Aí veio a quinta, aí quando veio a última volta, passaram os 2, bandeirada, primeiro e segundo, que eu olho, veio outro cara meu, destacado, que era o Vicente Alvarez. Aí ganhei primeiro, segundo, terceiro.
Aí aquilo foi um comentário geral, página do Globo, jornal que cobria a prova. O Lúcio chegou, quem são esses meninos? Isso foi muito interessante. E eu fui convocado para ser auxiliar de preparador físico da seleção brasileira paralelamente a isso. E eu dividia. Eu ia para treinamento da seleção e no outro dia eu dava um jeito de encontrar eles para dar um treino. O treino saía de Campo Grande, batia Grumari e voltava a Campo Grande. E eu obrigava a trabalhar pesado, dar tiro nas subidas. O treino que eu achava que ia ser condizente com uma prova pesada. E eu dizia para eles, nós temos que treinar mais do que aquilo que a prova nos oferece. Nós temos que treinar muito mais forte. Quando chegar na prova, vocês vão achar que ela está fácil. É o que o pessoal fala vulgarmente, né? Treinar na tempestade para correr na chuva. Exatamente. Ou para jogar na chuva, claro, para pedalar na chuva. Dá o grau de dificuldade para colher uma facilidade dentro da própria prova. Porque tem um fator psicológico também que pode atrapalhar um pouco na hora da prova. Sempre atrapalha. Se ele está mais preparado no treino... Você sabe que numa prova de ciclismo, como a gente era novato no negócio, e jogava laranja, porque aqui atrás tem os bolsos. Aí você carrega chocolate, uma barrinha de chocolate, um nutriente, uma laranja. Na época não tinha tanto nutriente quanto hoje, as barrinhas, mas a gente cortava 2 laranjas, botava um chocolatezinho, água tinha ali na garrafinha. Então o ciclista de trás jogava mesmo para arrebentar eles. Caramba. E dava cotovelada, o negócio era sério, rapaz. E aí nós avançamos demais no ciclismo, a ponto de eu ser chamado pelo Benazzi da Caloi, o Roberto Garófalo, que organizava e transmitia pela Globo, está vivo e mora aqui no Recreio. Caramba. Era muito influente, muito pesado, mesmo como organizador do ciclismo. Excelente profissional, por sinal. E aí o Benazzi me chamou e me fez uma pergunta. Foi lá no Jornal dos Esportes, na Caloi, na rua Tenente Pozzolo, ali no centro da cidade. Aí, professor Melo, prazer imenso, coisa e tal. Aí sentamos conversando, ele, o que te levou? Eu falei, o que me trouxe foi o convite dos meninos. Eu nunca esperava treinar ciclismo. Eu só tinha a cabeça de que eu tenho que treinar mais intenso do que a prova exige e respeitando as qualidades físicas dos atletas para desenvolvê-las oportunamente e com qualidade. Aí para por aí. Eu sei dos seus treinos, sei como você trabalha, muito diferente das equipes que estão disputando hoje. Aqui estão na seleção, teu trabalho é mais forte, é mais intenso, mas por outro lado na pista os meninos demonstram isso. Para ter uma ideia, a festa de encerramento do ano foi no Luso Brasileiro, de premiação. Caramba. Eles trouxeram em agradecimento e uma homenagem ao clube. E você se destacou rápido, né? Aí ele me ofereceu a seleção. Eu falei, olha, Benazzi, eu realmente não posso, porque eu estou na seleção de futebol. Ele falou, eu sei disso, eu soube que você também trabalha com futebol. Eu falei, é porque o futebol é a minha veia, onde isso foi um relacionamento de amigos. Eu sou amigo dos meninos e fiz por eles, e pelo clube, né? Aí ele falou assim, agora me explica só uma coisa. Eu não entendo como é que você tira um ciclista para aquecer fora da bicicleta. Eu falei, Benazzi, deixa eu te explicar uma coisa. Não é um treino. Eu aprimoro os movimentos que eles vão fazer na bike. Eu tenho que estimular um pouquinho a flexibilidade, a mobilidade. Eu não fazia, nunca fui adepto de ficar alongando ninguém. Eu acho que existe especificamente alguém que possa fazer isso por mim. Mas eu, como preparador físico, preocupado com o condicionamento e a performance, eu faço uma soltura. E eu achava por bem fazer fora da bike. Uma mobilidade de joelho, quadril, de tornozelo, de cintura pélvica, enfim. Eu fazia aquilo fora da bike, subia na bike, eram 5 minutos, 10. E aquilo era curiosidade dos outros, que os ciclistas não abandonavam porque eles achavam que treinar, fazer caminhada ou qualquer coisa fora da bike poderia prejudicar a musculatura de ação. Ia sair da especificidade. Saía da especificidade. E para tu ter uma ideia, os ciclistas, uma vez ou outra, quando a prova era muito forte, eu recuperava ele na pista de atletismo, lá no Rosário. Aí. Eu marcava tipo 15 minutos de trote, de tênis,
e fazia uma soltura com eles. Isso aí era totalmente contestado. Por quê? Não está errado, não serve. Bom, enfim, isso... Mas você se destacou justamente por isso, você saiu do padrão. Você experimentou fazer coisas diferentes do que todo mundo fazia. Foi quando eu te falei que eu discuti com os livros. Aí quando essa coisa aconteceu que eu comecei a crescer dentro mais ainda com essa parte, esse foi um momento importante na minha vida profissional. Outro momento muito importante, capital, foi quando eu, em 81, já era o preparador titular da seleção sub-20. E nós fomos para uma semifinal de Sul-Americana em Quito. Nós tínhamos ganhado todos os jogos em Guayaquil, nível do mar, e íamos fazer a primeira decisão em Quito, que era 2.900. E eu sugeri subir 4 dias antes, não para adaptar, mas eu já tinha uma ideia. Bom, eu não vou conseguir adaptar, porque eu preciso de 10, 15 dias. Mas eu vou fazer um jogo de futebol, que o sistema energético é anaeróbio, que é uma correlação muito grande com a hiperventilação da altitude. O atleta na altitude atrapalha hiperventilando 90 minutos e não está cansado. E o futebol, quando você chega em anaerobiose, você vai hiperventilar por absorção de oxigênio. Você precisa encher os pulmões. Eu achava que a identificação do problema, continuo achando, que aquilo minimizaria a surpresa do problema, que poderia causar uma tonteira, porque o atleta respirando com muita frequência, rapidamente, a velocidade da bola, que a bola fica mais rápida pela rarefação do ar, a gravidade é outra, né? A ação da gravidade é outra, e a dor de cabeça, a dor na nuca, o desconforto que você tem da oximetria quando você faz, que está baixa mesmo. Vai chegar a bater 87, 88. Com 2 dias ela vai para 97, 96. Então, tem ocorrências que interferem. Mas eu ainda não sabia disso. Eu já tinha a intuição ao meu favor. E eu pensei em chegar antes por isso, mas não sabia explicar. Eu não tinha poder de convencimento para o comandante da seleção, que era um coronel. E ele falou assim, não, os estudos dizem que tem que chegar na hora. Eu falei, então vamos chegar na hora. Ele está baseado no estudo do professor Lamartine, que é um estudioso e fez muito bem isso, a pesquisa sobre a altitude. Chegamos na hora. Na hora. Desembarcamos do avião às 10, às 11 estava em campo, 11h30, meio-dia estava em campo, para jogar o jogo. Aí já no aquecimento perdi um jogador, começou a respirar, começou a ficar tonto, apagou. Nossa. Aí o outro começou a ter problema na perna pesada, ficando com dificuldade para respirar no jogo. E eu vi que não era bom. Empatamos de 1-1. Primeiro lugar ficou para o Uruguai, que jogou a nível do mar com uma outra seleção. E nós jogamos contra o Equador, ficamos em segundo. 2 anos depois, eu volto a comandar a seleção e qual é a surpresa? A seleção vai para La Paz para fazer o Sul-Americano. Aí eu pedi a gerência da CBF, me dá essa que eu sei que eu vou fazer. Eu já tenho mais experiência e... Aí vamos lá conversar com o presidente. Aí fui falar com o Julite Coutinho, aí o presidente me recebeu, ele falou assim, professor Melo, porque, primeiro, Julite Coutinho foi um grande presidente benemérito do América. E eu estava já trabalhando no América em 82. Aí ele me perguntou, professor Melo, o que eu preciso para ser campeão? Título que o Brasil não tem, nem sul-americano e mundial. Eu falei, me dá os 10 dias. O senhor está convicto? Eu falei, estou convicto. Eu tenho um timaço na mão, presidente. Esse planejamento faz parte. Professor Dias, reserva o hotel para o professor fazer o treinamento que ele deseja. Mas me ajudou muito que a seleção que o professor Lamartine preparou ou deu ajuda, foi a de 1970, que fez todo aquele trabalho. Guanajuato, Guadalajara e Cidade do México, que foi campeã sobrando na adaptação e na preparação física. Mas tiveram um mês. Eu não tinha um mês.
Aí eles me deram 10 dias em Sucre, que é 3.000 metros. La Paz está 3.600. Mas já era alguma coisa. Pô, muito, né? Aí eu fiz 10 dias atacando direto. Eu não me preocupei. Olha só, tudo intuitivo, cara. Tudo sabendo que o treinamento tem uma mão. E essa mão é minha, porra. E eu fiz tudo com base anaeróbia. Os treinamentos não tinha resistência. Na época, a tônica dos treinamentos era correr 8 quilômetros. O jogador de futebol tinha que correr 8 quilômetros. Subir Vista Chinesa, Mendanha, Alto da Tijuca. Eu não fiz. Eu fiz tudo intervalado. Fracionei a corrida em tiros menores e com mais repetição. E com a recuperação menos completa. Quase que a resistência orgânica, mas dando uma dificuldade para a ação do movimento. Então era comum o atleta abafar e sentir aquele desconforto lá em Sucre, nos treinamentos. E antes dos treinamentos com bola, eu fazia 30 minutos de aquecimento visando ATP-CP. Ações de 6 segundos com alta velocidade, cabeceando, tocando, para, respira, troca. O outro executa, para, respira, troca. Para simular ação de jogo na altitude. E eles verem que não ia prejudicar em nada. E aquilo foi perfeito. Aquilo caiu na medida. Já ajudou no psicológico do jogador. Aí nós tivemos que descer para fazer a primeira fase nível do mar. Ganhamos tudo. Voltamos 4 dias para La Paz. Aí já estava adaptado. Com 10 dias andado na adaptação. 4 dias em La Paz, eu ia andar mais um pouco para frente. E aí eu ataquei bem essa parte de reações e estímulos rápidos. Aí nós saímos perdendo o primeiro jogo para a Bolívia de 1-0, dono da casa, ganhamos de 3-1. Saímos perdendo para o Uruguai de 1-0, empatamos de 1-1. Saímos perdendo para a Argentina de 2-1, viramos para 3-2. Campeão sul-americano. Fomos para a Cidade do México 2, 3 meses depois para o Mundial de Clubes de Seleção que o Brasil não tinha ganhado ainda. Fizemos o mesmo processo, fui para Guadalajara, 10 dias, adaptação, ganhamos a primeira fase, 4 dias Cidade do México, ganhamos a Argentina, campeão do mundo. Isso foi outro momento de importância fundamental. Esse, para mim, foi muito maior, porque se eu pude provar para mim mesmo e para quem era do treinamento que você trabalhar de acordo com o que você pensa e com as reações dos atletas é muito melhor que copiar e colar. É muito, na época não se falava copiar e colar. Se falava você olhar, ler o artigo e reaplicar o atleta. No atleta, não era isso. Então, também naquele período, a areia já vinha acontecendo e nós fizemos uma parte de treinamento. Antes de ir para o México, aqui no Atlântico Sul, aqui no Recreio, lá na ponta. E nós ficamos 20 e poucos dias. A gente treinava bola no campo do Guaratiba e a parte física aonde desce para treinar. Pronto. A areia em frente ao hotel, pelo menos 3 vezes na semana. A ponto dos atletas ficam de agasalho, 20 dias concentrado. 2 dias antes de viajar para o México, liberamos para que eles fossem em casa, porque tinha atleta de Ribeirão Preto, Campinas, Rio de Janeiro, de tudo que é lugar do Brasil. Então, 2 dias em casa, se apresenta para viajar para Guadalajara. Rapaz, a calça não entrava. Estava na moda da calça apertada. Eles ganharam tanto volume de massa, desenvolveram, que a calça começou a apertar e eles começaram a fazer. Você vê como o treinamento funciona. Aí você, peraí, o que o cara quer dizer com isso? Eu quero dizer que melhorou a força, que melhorou a explosão e a potência. E o que hoje o pessoal fala de treinamento intervalado ou fracionado de alta intensidade, que nessa época o pessoal que fazia só esses treinos longos de 8 quilômetros não trabalhava alta intensidade. Não, porque desenvolvia a resistência orgânica. Exatamente. Aí ficava muito dependente de resistir aos 90 minutos, mas não desempenhar. Ele tinha uma boa resistência aeróbia, mas não tinha resistência anaeróbia. Tudo que hoje nós estamos vendo no futebol veio de lá, com as nossas mudanças. Eu fui muito perceptivo. Em 77 eu comprei 20 bolas para o clube.
Quando ninguém no Brasil, quase, eu estou falando treinamento físico. Se fazia treinamento de técnico, mas não tanto quanto eu fiz. Eu fiz muito treinamento físico com bola. A bola era o elemento motivador do meu treino. Então eu encontrava uma forma de dar o treino físico usando o fundamento, a parte técnica do futebol. E isso também foi um fator de diferença, dentre muitas coisas, que, eu vou dizer no singular eu fiz, mas muitos colegas também começaram a caminhar. Eu tive muitos colegas resistentes com o trabalho intervalado de curta duração e de menos tempo de execução, que continuaram por muitos anos com tiro de 1.000, tipo 5 tiros de 1.000, 15 tiros de 300. Eu acho legal, cara. Mas se você fizer uma análise bem simples, você fazendo 15 tiros de 300, você sai da resistência orgânica para a resistência muscular localizada. De tanto repetir ação de panturrilha e quadríceps, de ações de corrida. Daqui a pouco você vai arrumar fadiga muscular. E não é uma fadiga, né, um overtraining de resistência. Não vai chegar a esse ponto. Porque se você analisar um atacante, por exemplo, em um jogo, ele não fica correndo o tempo todo. Na verdade, o tempo que ele passa correndo é muito pouco. Eu te falo sobre isso. O cara dá um tiro de 30 metros, ele caminha, ele trota, claro, dá um tiro de 20 ele metros. Ele passa 1 minuto e meio, 2 minutos com bola no pé. Ele faz, num jogo, 600 metros acima de 25 km por hora, talvez nem consiga. Olha isso. E aí você pega um atacante, um zagueiro, um lateral e bota para fazer o mesmo trabalho. Vai correr 8 km. Tem que fazer de acordo com a qualidade física do atleta. É isso aí. Se você tem um atleta na zaga que desempenha bem a velocidade, desenvolve bem essa qualidade física dele. Se você tem... Normalmente o meio-campo ele reúne as qualidades. Ele consegue ser resistente, veloz e forte. Pode não ser uma velocidade expressiva, mas ele tem capacidade de executar velocidade competitiva. Pô, um lateral, o cara tem que ir e voltar, ele tem que hoje, ter uma resistência. Na filosofia do componente tático, de ir e voltar com a mesma eficiência, ele tem que ter uma capacidade de sustentação da força e da velocidade. Isso é uma... São treinamentos que você tem. E na tua época, você já fazia esse trabalho específico por posição? Não, por posição tecnicamente. Fisicamente eu respeitava a qualidade. Tá. Tecnicamente sim. O zagueiro precisa cabecear, rechaçar, antecipar, chutar, passar. Ali ele faz a diferença. Sair jogando, ali é o zagueiro. Lateral precisa apoiar, cruzar, voltar, marcar, ali é lateral, função. Mas a parte física é de acordo com... Por exemplo, eu tinha um lateral no Cruzeiro muito veloz. Eu tinha um lateral direito muito lento. Então eu não podia dar o mesmo treino para os dois. O lento, ele desenvolvia bem a resistência, de ir e voltar no ritmo, e esse atacava depois do meio campo. Ele ia costurando a bola e dava o tiro. Tipo o Roberto Carlos. Era o Leandrinho do Cruzeiro. E aqui era o Maurinho, que fazia a longa distância. Então, eles eram diferentes fisicamente, mas tinham funções técnicas parecidas, que tinham que chegar lá cruzando, tinham que marcar, tinham que ter esse desempenho. Uma outra coisa também muito interessante, Rodrigo, que eu acho que hoje foi desenvolver o treino mais individual. Que eu escuto tanto jogador falar que não se fazia. É uma grande mentira. Ronaldo outro dia falou, não sabe o que está falando. Ronaldo Fenômeno. Fazia assim e ele fez. Quando ele foi meu jogador, ele tinha que fazer bike, fazer tiros de 10 segundos na bike para melhorar a potência, fazia treinamento também intervalado na areia e fazia muito trabalho específico de função. Então, eu sempre fiz, mas eu fiz com musculação. Quando o Campo Grande recebeu o primeiro aparelho de peso, eu era o preparador e eu que consegui, junto à CBF. E ele recebeu um modulado, aquele aparelho central, com os módulos saindo dele, era da Righetto. Ali eu fazia supina, rosca, quadríceps, posterior adutor, abdutor, ali eu fazia tudo. Então o jogador tinha que chegar no clube 1 hora antes, é o que se faz hoje. Só que hoje eu tenho a prevenção do core, hoje eu tenho funcionalidade, hoje eu tenho um trabalho de força e potência. Então hoje eu tenho mais
informação e mais qualidade, mas o horário de chegar sempre foi antes, nunca em cima da hora. Para o atleta, pelo menos 2, 3 dias, fazer um treinamento adequado que fosse ajudar ele no desempenho das qualidades físicas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalhou fora do Brasil, trabalhou em Emirados Árabes. Em relação ao perfil de atleta brasileiro e o perfil de atleta fora do Brasil, como é que era essa questão do comprometimento com relação aos treinos físicos? Porque o cara do futebol tem muito que é aquele boleiro. O cara gosta de coletivo, ele só gosta de bola. Você já usava a bola como um equipamento para fazer a parte física, para gerar o interesse no jogador. Sim. Mas eu conheço algumas pessoas que trabalharam fora do país, no Emirados Árabes, e os caras disseram, cara, a seriedade, o comprometimento do jogador fora do Brasil é diferente. Você não precisa ficar implorando para o jogador fazer. Você tem lá, já fez a parte da avaliação aeróbia, anaeróbia, já tinha um trabalho tudo estipulado. Cada jogador já sabia o que ia fazer, ele pegava lá o frequencímetro, ele ia fazer o trabalho dele. E aqui no Brasil você tem que ficar, vamos lá, meu filho, vamos Há alguns anos, isso era muito comum. Quando eu comecei no futebol, no Campo Grande, era difícil. Tinha jogador que não respeitava, achava que com bola no pé era melhor. E por isso que eu fui desenvolvendo o trabalho com bola. E eu pensei muito nessa parte também. Essa disciplina, ela não faz parte da escola brasileira de futebol. Não vamos chamar de disciplina, essa característica. Eu não entendo como falta de respeito, mas o atleta hoje, ele chega no clube, ele se programa para treinar. Ele treina bem, respeita e executa. Naquela época, como você não via quase aqui, eu morei 10 anos fora, eu trabalhei lá, eu confronto as duas escolas. A nossa escola é irreverente, é criativa, a nossa escola, ela é de uma percepção e de desenvolvimento de movimentos que você tira de uma inteligência rara de jogadores habilidosos. Não são todos jogadores no mundo que têm essa qualidade que tem aqui no Brasil. Agora, com muito mais aparecendo, a África, por exemplo, está dando um exemplo de jogadores com muita habilidade jogando bem parecido com a gente. Só que estão tirando da gente a característica. Nós tivemos uma seleção que jogou 2018 2022. Copa do Mundo relativamente fácil. Não é fácil, mas aonde nós chegamos. E nós perdemos porque copiamos. A ponto de eu escutar uma entrevista do treinador perguntar para um treinador do Manchester como você fura o bloqueio do time adversário da Inglaterra. Que se dane o Manchester. O Brasil fura o bloqueio com a individualidade, com a capacidade criativa. Eu não tenho que perguntar à Inglaterra. As características são diferentes. O jogador inglês joga daquele jeito. O brasileiro joga desse jeito. Quando o europeu disser para você que o jogador brasileiro não tem responsabilidade, não acredite. Porque ele vai contratar o jogador irresponsável. Ele quer o irresponsável. Ele precisa do jogador petulante, que pensa em cima de cada jogada que surge. Do inusitado ele cria um movimento. Coisa que é mais difícil ver lá. Lá domina, toca, projeta, vê no espaço, preenche aqui. Se você chamar isso de responsabilidade, obediência, bacana, eu bato palma. Mas a minha escola, ela tem que ser preparada de acordo com aquilo que eu vi há muito tempo, quando o jogador jogava no asfalto, jogava na areia, jogava na terra, jogava no futsal, jogava diante de obstáculos. E ele começava a superar os obstáculos quando ele chegava no clube. Ele era tecnicamente superior ao jogador de hoje. Porque ele desenvolveu muitas habilidades que o europeu não desenvolve. Não desenvolve. Isso daí, eu posso ser polêmico, mas eu tenho convicção do que estou falando, porque eu trabalhei na Europa, trabalhei em alguns países árabes, trabalhei com jogadores de várias nacionalidades e conheço. Conheço tudo que fiz e prestei atenção no que fiz. E armazenei conhecimento para poder aplicar
com sabedoria hoje. Então, isso também passou dentro da minha vida, com vários fatores que interferiram. Quando você se dedica do fundo do coração ao que tu faz, tudo é informação. Até um bate-papo nosso. Sim. A gente está conversando, eu estou ali, eu passo aqui na areia, vou olhando todo mundo treinando. Aí me desperta uma ação, um jeito de comandar do professor, uma maneira. Aquilo me desperta uma vontade de olhar e de ver. Que interessante. Pô, o cara consegue com facilidade dar uma ordem e o cara obedece. Porque também tem a linguagem que não está escrito no livro. Você não aprende a linguagem de comando. Você não pode falar muito nem se explicar demais. Não adianta você chegar e ser prolixo. Pô, você tem que fazer, corre para frente, reduz a velocidade, desacelera a ponto de você recuperar no momento. Não é assim. Irmão, vai, freia e volta. Acabou, o cara já te entendeu. Hoje estão complicando o treinamento com muito... Por exemplo, um treinamento de chute a gol e cabeceio, se você botar o lateral, recebendo a bola no fundo, metendo a bola, o centroavante cabecear e fizer isso várias vezes, você vai repetir o movimento, vai aprimorar o gesto. Hoje, para você fazer um cruzamento, o meio-campo passa para o outro lado do campo, que passa para o lateral, que joga no meio-campo, que passa por trás do extremo, vai na linha de fundo, 1 minuto para fazer uma ação de cruzamento, porque tem que se respeitar a porcaria do treinamento tático, o componente tático. Olha como é impensado. O componente tático passou à frente do componente técnico. Quando o futebol apareceu, o que veio primeiro? Foi a postura em campo ou o chute, cabeceio e domínio? Pois é. Sem isso não tem jogo. E sem isso bem feito não faz tático. E o tático acontece muitas vezes intuitivamente, cara. O cara preenche um espaço de tanto repetir, um condicionamento de ação. Isso é muito melhor do que o componente tático tão preocupante e erro gravíssimo na preparação física. Quando você faz um trabalho de campo reduzido, que é o que o jogador gosta, porque não se cansa. Porque ele não diz porque treinou. Ele faz ações de força. Ele dá tiro de 3 metros, 4 metros, acelera em cima de 3 metros, desacelera numa velocidade de 10, 15 km por hora. Ele só faz o gesto de força. Quando no jogo ele tem que uma frenagem em cima de 15 metros. É outra ação muscular, é outra reação fisiológica. Quando você tem a frenagem em cima de 30 km por hora e retoma em cima para botar 30 km por hora. E em vários casos mudando a direção. Isso vai bater fadiga muscular, fadiga orgânica, fadiga física. Se você não tiver esse componente a teu favor, você não executa movimento nenhum. Então não adianta treinar em 3, porque tu só executa em 15 e 20. Tu não vai executar um tiro de 100. Vai dar um tiro máximo de 100 metros, também é passar atestado. Você vai trabalhar em tiro de 15 e 20, que é o que você usa. É a realidade. A realidade do jogo. Então os cuidados da especificidade, o nome já está dizendo, especificidade é aquilo que você faz de acordo com a ação do jogo que você vai executar, da competição que você vai executar. Então isso é específico. Às vezes eu escuto o Rodrigo também falar, vou fazer um trabalho na sala de musculação específico. Não vai conseguir. Porque a ação é analítica e ela é bem determinada para os grupos musculares. Ela é um trabalho que vai te favorecer na especificidade da ação. Mesmo que você faça um exercício multiarticular, mas é diferente. É diferente. É diferente. O piso é diferente. O tênis não é chuteira. A chuteira entra na grama. A propriocepção é diferente. A grama está macia, fofa, molhada. A grama, você sabe que a grama se aproxima muito mais do treino na areia do que o próprio piso de academia. Então, a especificidade da academia é 0. A de areia já é. Porque ali na areia, eu recruto todos os grupos musculares que têm ação num jogo de futebol. Um campo pesado, grama alta, o cara com a trava, é muito mais próximo. A trava, às vezes, tem 1 centímetro para mais e entra na grama. Aí você tem que fazer, às vezes, uma contração
incompleta para uma reação, um relaxamento incompleto. É o que o componente muscular, a fibra muscular na areia, é tudo incompleto. Mas me dá a resposta. Por mais que as pessoas falem, não, mas o componente muscular de contração e relaxamento não é igual. Tá bom. Mas será que eu vou afundar o pé a vida toda? Não vai ter um momento que basta? Será que eu não vou arrancar com muito mais potência do que seria no piso? Mas não tem aquela especificidade da areia, tem que fazer transição. É só raciocinar. O treino na areia são 2 vezes por semana, às vezes 15 minutos. E não nada mais que isso. Eu não fico uma semana treinando 90 minutos na areia. E na musculação eu fico meia hora também, 20 minutos. Também nada mais que isso. Tudo é muito bom. Tudo ajuda ao condicionamento. Saber usar. E ter uma mão muito boa para poder aplicar tudo isso. Agora, é interessante quando você falou sobre aquela conquista lá no ciclismo, pegando no contexto aí do tempo, parece que essa experiência foi a primeira principal experiência com relação a aquele sentimento de vitória, né? Dos atletas. Cara, se sentiu emocionado, como você falou, viu? Se sentiu emocionado e teve essa sensação da vitória. E eu pensava nisso, sabia? Esse foi o primeiro? Foi o primeiro. Eu vou te dizer por que eu pensava. Porque eu preparei uma equipe de voleibol no Colégio São José, todos deram jogador de vôlei. Um foi para Aliados, outro foi para o Fluminense, outro para o Flamengo, Mário Tasquinha, uns monte de garotos bons de voleibol, o Vidal. Esses meninos, eu falei, mas vem cá, eles bateram a 8ª série e foram embora. O meu objetivo acabou, saiu pela mão. Eu não vi a conquista. Aí eu falei, como é que eu faço? Quando eu vi o ciclismo, que eu treinei e vi o produto final, o objetivo ser alcançado, aí eu falei, não, agora é mão, agora é treino, agora é a razão de tudo. É você preparar, treinar e ver a resposta. Porque você pegou um material bruto, lapidou e viu o resultado. Aí você falou, cara, eu preparei isso, eu fiz isso. E os caras que não sabiam fazer nada, planejei, executei e o resultado foi essa vitória. Não tenha dúvida que E foi aí isso. essa sensação realmente para um treinador, para um preparador físico, você colher um resultado, aquele êxito do que você preparou e que não era algo que você já fazia antes. Não. Foi na intuição, na vontade de querer fazer acontecer e de dar o resultado. Ali acho que já nasceu o Melo vencedor, né? Isso, quando eu te falei, quando eu tive a ideia de colégio, o professor Alfredo no Colégio São José, ele levou um susto quando eu falei, professor, dar aula não basta. Não, eu venho aqui, dou aula, o senhor gosta, achei interessante. Eu motivava muito, as aulas eram muito animadas, eu usava muita ginástica natural ao meu favor. E eu gostava de correr, saltar, atacar e defender, fazia as brincadeirinhas compatíveis, acho que era método natural austríaco, eu não lembro, ou natural francês, eu não lembro mais. E eu usava muito a meu favor essas coisas. E quando eu comecei a falar, professor Alfredo, eu preciso treinar, me dá 2 dias na semana à tarde, não precisa me pagar o valor da aula, paga menos, mas esses garotos vêm de manhã para a aula e de tarde vêm treinar. Pô, fiz um time de handebol feminino fantástico. Caramba. Fiz voleibol feminino e voleibol masculino fantástico. Muito bacana. Melo, esse tanto de medalha aqui, quando a gente estava preparando antes de gravar, me chamou muito a atenção uma medalhinha aqui que você pegou com muito carinho. Foi. Que essa aqui, conta um pouquinho aí. O que é essa medalha? Essa medalha aqui, eu recebi no Colégio Belisário dos Santos, quando eu estava ou na 4ª série ou na 5ª série, que era uma admissão. Cara, olha isso. Num torneio de futsal do colégio, compatível com a faixa etária, e a minha turma foi campeã. Aí o professor Ari Vieira, que era o professor de Educação Física na época, né? Ele me presenteou a turma e eu guardei ela. Tá indo interessante, né? E aqui você, criança, já começou a experimentar o gosto da conquista, da competição. Eu era canhotinho, dava umas bicudas na bola. Eu não fui bom jogador, mas eu tinha umas coisinhas boas. Eu chutava bem, tinha alguma coisa boa. Tinha qualidade.
E interessante também que eu sou de 83, e essa medalha aqui, inclusive de ouro, né? Medalha linda. De 83, esse troféu aqui do Sub-20 também de 83. Cara, eu nasci em 83 e nesse ano você teve 3 conquistas. Então, assim, é indiscutível qualquer pessoa que queira falar alguma coisa sobre a tua metodologia de trabalho, cara, tem como. Você teve bastante resultado e muitos resultados expressivos no futebol com a tua metodologia. E agora eu já vou começar a entrar um pouco numa outra área, saindo um pouco do futebol, mas que você usou todos os teus 47 anos, né, de futebol. 48 anos de futebol, que foi a habilidade comportamental de perceber no jogador, na pessoa ali, ou no aluno, foi uma parte muito importante, digamos assim, que eu acho que foi um dos grandes diferenciais do professor Melo para ser campeão. Porque não basta só a qualidade técnica. Essa habilidade que você desenvolveu de sentir o jogador, de saber como é que ele está extra-campo, fez total diferença. E aí você me contou sobre o projeto Vida Longa, que foi um projeto lá de 76, né, que começou, e você já começou a utilizar de uma forma ainda um pouco rústica, desenvolvendo essa habilidade de pegar caras sedentários, alguns empresários, algumas pessoas, planejar o treino, colocar para executar e depois você ouvir deles a resposta do benefício que aquele treino trouxe para eles. É um trabalho que tinha início, meio e fim. Não era um trabalho para você fazer e largar e nunca mais ver a pessoa. O Vida Longa foi muito interessante porque eu já estava no final da faculdade, já pensando em fazer após, que eu fiz tudo lá pela Federal. E eu queria fazer, eu não ia fazer após em futebol. Eu já estava pensando em fazer na área de fisiologia, alguma coisa que estava começando a despontar naquela época. Aí, eu estava dando aula, fazendo essas coisas todas que eu te falei, nos colégios, quando o Newton Gomes de Figueiredo, que foi o idealizador do Vida Longa, junto com o Vanderlei Barbosa de Matos, que era o gerente do Banerj, pensaram em fazer um projeto, que o Newton teve essa ideia, o Newton era cardiologista e fisiologista, de fazer um programa de prevenção contra a doença cardiovascular. E sondaram os professores da época de Campo Grande. E lembraram de mim. E me chamaram para um bate-papo, uma entrevista, né? Aí eles falaram, é você, Melo, é você. Você está muito tranquilo para fazer o que a gente pensa. Que as tuas ideias estão bem de acordo com as nossas ideias. A ideia, a princípio, era através da caminhada e corrida, desenvolver um plano de condicionamento orgânico preventivamente contra as doenças cardiovasculares. O que se enfatizava era o desenvolvimento da parte cardiopulmonar, através de caminhada, que ia melhorar esse aspecto do coração-pulmão, e a longevidade ia ser outra. Tudo preconizado pelo Kennedy Cooper, que veio bater com nossas ideias. E você ajudar o cara a melhorar a qualidade de vida dele. Isso aí. Algo... Aí eu perguntei, Newton, o que nós vamos fazer? Ele falou assim, ó, um consultório que vai ser um centro de avaliação. Nós vamos comprar uma bike, que não existia esteira. Uma bike para fazer o ciclo ergômetro e vamos fazer percentual de gordura. Era lean body mass, né? Aí vamos fazer laboratoriais, um convênio com o laboratório do Tinoco, fezes, urina, sangue, lipidograma, curva glicêmica, urina e por aí. Fazia uma bateria. E uma anamnese com o cliente, para a gente sentir a trajetória dele na vida, se praticou, não praticou, esporte, se fez, se não fez, que caminho tomou, por que está ali. Bom, o primeiro passo foi bacana, porque teve muita ciência embutido no projeto. O segundo passo era um lugar. Se pensava no Luso, mas o Luso não tinha recursos. Como eu dava aula no Colégio Nossa Senhora do Rosário, o Rosário tinha uma pista de 200 metros, com uma área verde no meio que não servia para nada. Ainda não tinha o campo? Não, tudo foi feito por nós. Aí eu fiz uma proposta a eles. Vocês querem ir para o Rosário? Eu consigo
um aluguel e a gente vai fazer isso com campo de futebol, pista de atletismo, vestiário decente, vestiário do Rosário muito bom, tudo novo. Só que nós vamos ter que fazer o campo iluminar. Aí nós conseguimos convênio com um amigo que doou refletor, o outro da Light que ajudou a fazer as instalações, comprou uma fiação, iluminando a quadra de futsal, fizemos o campo de futebol, de society, que era 7 contra 7. Rapaz, ficou um brinco aquilo. Aí eu falei para o Newton e para o Vanderlei, bom, agora eu vou pôr um dedo na ideia. Por quê? Não basta só a gente chegar lá, o cara ir correr e jogar futebol. Não basta. Ele vai ter que ter um trabalho compatível com o que ele faz no dia a dia. Porque nas entrevistas nós estamos vendo que tem clientes com problema de cervical, de lombar, de joelho. Isso são vícios adquiridos em função da vida que eles executam. A parte laboral, né? A parte operacional da função da profissão. Né? Aí eles falam assim, mas qual é a tua ideia? A minha ideia é traçar um projeto, um treinamento que eles façam um fortalecimento desses grupos. Mas nós não temos material, não temos nada. Não existia musculação. No Brasil, no Rio, só se falava no Leme, Copacabana, já andava para os bairros, não tinha nada disso. Mas aí eu falei, olha, a gente pode fazer através do natural. O que a gente precisa? Por isso que eu fui escolhido. Isso me engrandeceu e me vai dessa até hoje. A gente precisa fortalecer o mais importante, que é o centro do corpo humano, que é a cintura pélvica. Os componentes de abdômen, glúteo, adutor, abdutor. Deixar todo preparado o cliente. Isso é o meu poder de convencimento para o Newton, que era médico. Ele não sabia disso. Eu falei, e se eu fizer isso, eu vou facilitar a caminhada e a corrida dele, porque ele vai ficar mais forte para as ações. E ele falou, o que você pensa? Eu falei, penso num circuito com especificidade do dia a dia. Usei a expressão específico. O que tu chama de especificidade? Eu falei, ele não sobe uma escada, a gente vai comprar 2 bancos, um menor para aqueles que têm a perna mais curta, um maiorzinho para aqueles que têm a perna mais longa, e vamos fazer dentro de um circuito de funções do dia a dia. Aí eles vão subir e descer do banco 30 segundos. Depois muda e vai fazer um abdômen com uma bola de 3 quilos para fortalecer todo esse eixo aqui da cintura pélvica. E depois vai fazer um apoio com troca de mão para fortalecer mais ainda toda a postura aqui da lombar, pelvis e tudo mais. Ele falou assim, pô, mas muito interessante isso. Melhorar a funcionalidade do cara. Mas não se usava a expressão. Sim. Aí eu fiz 8 exercícios visando a funcionalidade. Foi um sucesso, cara. O cara começou a ter mais disposição, começou a ficar mais forte para as ações, trabalhar com mais vigor. Pô, o cara falou, porra, eu trabalho no Banerje, toda hora tem que subir 2 lances de escadas, são 8 escadas para subir, 8 para lá, e eu desço aquilo, agora já nem subo mais com o elevador, eu vou de escada. E qual era a periodicidade desses exames laboratoriais, por exemplo? De 6 em 6 meses a gente refazia tudo. E eles conseguiam enxergar que os exames modificavam para melhor e associar isso ao exercício? Eu não tinha um mensurador do condicionamento, mas eu tinha um mensurador de frequência cardíaca. Eu ensinava eles a tomar a frequência pelo pulso, antes de chegar ao treinamento, depois de aquecido, depois do treino, e 5 minutos depois tinha que recuperar. Aí eles sentavam, esticavam a perna, ficavam batendo papo em grupo. Aí agora vamos tomar a frequência. E eles tinham que anotar numa planilha que eu fornecia antes do treino para eles. Que atividade você fez? Nós fizemos. Aí um botava lá, eu fiz 14 minutos, 15 de caminhada e corrida. Corria 200, andava 200. Corria 100, andava 50. Fiz uma distância de 2,5 km, de 1,8 km, de 3 km. E depois ele botava a frequência. Fizemos um circuito combinado com exercícios do dia a dia. Aí eles escreviam tudo o que acontecia e aquilo eu recolhia no final de... Eram 3 aulas por semana, 3 treinamentos, e de 6 até 10 da noite. E a terceira parte era uma atividade lúdica,
ou era um vôlei, ou era um basquete, o futebol de society, que era o mais procurado. E olha que interessante, você está falando de 1974. 1974. E a evolução da tecnologia, a evolução de bastante coisa, eu acho que foi se perdendo isso, Melo. As pessoas começaram a querer fazer o menor esforço possível, utilizando muito desses recursos tecnológicos. E, por exemplo, a pessoa entra na academia, ela tem o objetivo de emagrecer. Ela só fica pensando nisso, só nisso. Emagrecimento. Em 74, você oferecia para essas pessoas que estavam sedentárias a movimentação do corpo para melhorar a funcionalidade específica da atividade profissional da pessoa. Você melhorava muitos outros aspectos da vida da pessoa. E, consequentemente, a parte estética acabava vindo na sequência, naturalmente. Não tinha nenhuma preocupação. Isso aconteceu com a vaidade. Aí eu tive etapas que eu aprendi. Começaram a ficar vaidosos. E comprar roupa mais apertada, perderam peso, e o músculo foi desenvolvendo, eles foram dando forma ao corpo. E aí vem um outro fator que eu não estava preparado. Esse é fantástico. Começaram a achar que podiam mais do que faziam. Porque começaram... autoconfiança. Eu corria... Eu nunca corri tanto como... Hoje eu vou fazer 20... Não vai fazer. E começaram a me dar trabalho. Sair do planejamento. Queriam sair do planejamento. Começaram a me dar trabalho mesmo. De achar que podiam mais do que eles conseguiam. E isso foi uma coisa que eu não estava preparado. Ali foi o trabalho que me ensinou isso. Então eu tinha que... Com as turmas futuras, eu já sabia que isso ia acontecer. Que seria um passo pós-condicionamento. A vaidade... E provar que era uma... Competiam entre eles. Eu vou fazer uma corrida. Aí eu comecei a estimular a corrida em Campo Grande. Rapaz, você não tem ideia que não era normal ninguém correr na rua. Saía do Rosário, a primeira turma aquecia, aí saía, tinha um laguinho da ponte, aí passava por ali, subia viaduto. Nossa. Contornava Ivo do Prado, Rio do Ar, subia viaduto, Rosário. Pô, para os caras fazer isso, para eles era uma conquista absurda. Aí cheguei em Uaíba com eles, beirando a linha do trem, voltamos. Aí eles começaram a ver que podiam. Aí veio a primeira meia maratona. Aí eu fiz uma avaliação, falei, nós temos aqui 8 que podem fazer. Os outros não têm condição. Mas se quiser ir, sabe que vai ter que andar, sabe que pode fechar a corrida, mas não. Agora, esses aqui podem fazer. Estava lá uns seus 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros, né? Mas como é que você lidou com essa galera aí que começou a querer fazer mais do que conseguiria? Brigando. Tá. E eles eu era novo, eles muito mais velhos que eu, tinha 26 anos, cara. E tinha esse respeito? Tinha respeito, eu falava, não vai fazer. E eu levei Manel para ser meu auxiliar. Levei Camacho, Norival Camacho para ser meu auxiliar. E levei Jurubeba para ser meu auxiliar. Júlio? Eu tinha um monte de auxiliar. E eles gostavam. E eu falava, não brinca. Com o cliente não se brinca. Eles têm que respeitar a gente. A gente vai comandar. E eles eram safadinhos, porque sexta-feira, depois do treino, eles iam escondidos, uns 5, ia pro bar do Pepe lá atrás, para tomar chopp. Mas não fala pro Belo. Eu, com 26 anos, eu já impunha o comando no treinamento. Isso é muito interessante, cara. E aí, já fazendo uma conexão com esse assunto aqui, eu me lembrei sobre o que você me falou do trabalho no Cruzeiro em 2003, cara. Que você chegou na musculação, tudo modernizado, computador, o jogador pegava o cartão, colocava no aparelho, ajustava tudo e o professor não chegava perto. Aí você falou, cara, você não chega perto do jogador? Não, calma aí, comigo não vai ser desse jeito. E aí você já colocou ali a tua essência, que depois deu o resultado. Pois com relação Rodrigo, a você sentir o jogador. Para mim era improvável uma pessoa se condicionar se não tivesse a observação e o comando paralelo. Não tinha. Se você não comandar e não informar, não pôr a mão no atleta, não sentir o pulsar, o olhar,
o respirar do atleta você esquece. Você não está condicionando. Você precisa conviver, interagir em todos os sentidos. No Cruzeiro, quando eu cheguei lá, estava tudo muito moderno, 2002. O centro de treinamento do Cruzeiro era zero bala. Tudo muito novo. Os aparelhos eram da Cybex, todos os módulos, tudo muito moderno e informatizado, a ponto de um cartão magnético determinar a carga do atleta. E o preparador físico da sala de peso, do trabalho de força, no computador, nem olhava para os atletas. Ficava ali dedilhando, tocando, e eu ficava olhando, eu cheguei para ele, vamos mudar isso aí. E ele aí foi um pouquinho resistente. Não, professor, mas isso é o que há de mais moderno. Eu falei assim, mas eu estou moderno. Eu só não compactuo com as tuas ideias. Eu acho que o atleta precisa de comando, precisa de voz, precisa de olhar, de sentir, de perceber. Ser ouvido. Você tem que ter ouvido, tem que sentir. Senão você não comanda o treinamento, você nem sabe o que está acontecendo. E a aceitação do treinamento, a assimilação do treinamento de um atleta que chega bem dormido é diferente daquele que não dormiu bem, que não se alimentou. E eu usei uma expressão para ele. O teu atleta, o meu atleta, ele é diferente do atleta do livro. O do livro, a genética é boa, ele acorda cedo, levanta, treina, bem casado, dá bom dia para a esposa, toma um belo café da manhã, vai para o clube e faz tudo direitinho. O meu bebe, o meu fuma, dorme mal, não respeita, faz bagunça, vai para o pagode, vai para o samba. Esse é o nosso atleta. Nossa realidade, esquece o livro, é diferente do livro. Então esse aqui nós vamos treinar. Esse não aceita o cartão magnético. Nossa. Esse precisa da gente. Isso, para mim, assim, é um grande diferencial. E, como eu falei com você, com relação a gente, nos dias de hoje, com tanta tecnologia, as pessoas estão esquecendo isso, esse feeling de você, o toque, de você ouvir a pessoa, de você saber como ela está, e isso está se perdendo. E eu acho que a gente precisa resgatar isso. Voltar para o comportamento que lá em 74 você teve, de forma intuitiva e tal. Resgatar isso. No futebol está começando a ter essa mudança. Já começa a ver isso acontecer de volta. Ainda tem muita resistência. Eu uso uma frase que eu vi num programa de televisão, num debate, achei muito interessante, que a juventude, com toda a informação e com a radicalidade, ela rasga a história de quem fez. Então a minha história é rasgada no momento que eles olham para mim me vendo ultrapassado. E eu também começo a proibir o meu avanço quando eu não tento ler e me atualizar com eles. Então tem que ouvir. É uma troca, né? É uma troca. A juventude tem muita coisa para dar. Sim. Um profissional que eu presto muita atenção e que eu gosto é o Bernardinho, porque ele faz uso disso. Ele faz uso da emoção constantemente. Ele não para. O treinamento dele é recheado de informação. Grita, gesticula, fala pra cacete. Ele nunca abandona isso em troca do mensurador, do comportamento do controlador de cargas. E ele usa a inteligência emocional a favor dele para extrair o máximo de cada atleta. Mas se você não usar isso a teu favor, como é que você vai pegar? Porque o atleta, ele está ávido de informação, ele precisa, ele com todo o poder, com toda a fortaleza que ele mostra para você que pelo aspecto físico, ele desmorona quando ele enfrenta o público, porra. Nós falamos ali andando na praia, quando você tem um Ronaldinho no time, todo mundo muda a cabeça. Porque o Ronaldinho centraliza a cobrança, por isso é ídolo. O ídolo tem coisinhas que tu não entende. Acorda tarde, é a última a chegar, é a última a sair, coça a cabeça toda hora, mexe na chuteira e na meia. O cara ter a frieza naquele momento e ao mesmo tempo ter uma sensibilidade. Aquele cara, ele está extravasando alguma coisa no momento das reações. Aí é assim que é o ídolo. Às vezes ele não te desrespeita, mas tem uma atitude que parece que é um desrespeito. Mas não é, uma defesa que ele tem para mostrar que ele é forte. Ele com ele mesmo. Aí tu, calma, moleque, pô, peraí. Tu vai chegar lá, calma aí.
mas não se afasta dos colegas, tem que estar perto, que você ajuda o time inteiro. E ali tem 10 caras com medo de entrar em campo, de jogar. Sabe que eu vou te contar uma história que aconteceu verídica. No título de 95, o Fluminense era uma baderna, quando nós chegamos para trabalhar, Joel Santana e eu. E perdemos de 1-0 para o Madureira, lá em Conselheiro Galvão, a torcida xingando, Lira, Dejaí, olha os jogadores, Rogerinho, tudo com medo. O Renato foi contratado. Chegou acima do peso, comecei a treinar, treinamento específico para o Renato, melhora isso, melhora aquilo. Conselho para ele, pô, Renato, dá uma segurada nas coisas que você faz, procura não fazer mais, vem comigo, ajuda aqui, você é importante. Renato foi muito importante, pagou o salário de 5, 6 jogadores, segurou o grupo, chamou para ele, aqueles jogadores nervosos passaram a ficar calmos. E ele ganhou o título, ele deu o título. Então, um jogador faz uma diferença imensa. E se tu não tivesse olhar essa percepção aguçada, você não aproveita isso que faz parte do treinamento. Você desperdiça vários talentos, né? Exatamente. Então, assim, você fez o trabalho no Vida Longa, que não eram atletas, a tua mesma sensibilidade e percepção você usou para desenvolver no futebol ali e ser campeão inúmeras vezes. E aí, é o que eu falo com você, cara, que hoje em dia a gente pode utilizar essa sensibilidade e resgatar toda essa capacidade e desenvolver habilidades até em outros profissionais para a gente ajudar as pessoas a ter um estilo de vida dentro da própria comissão técnica. E levar isso para pessoas não atletas. Pessoas que, como você ajudou, um bancário, sim. entendeu? Também. Levar para fora do ambiente do ambiente desportivo, para você ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida delas. E que hoje a gente está indo numa contramão, quando a gente só utiliza recursos tecnológicos e se movimenta cada vez menos. Eu tenho isso muito aceso na minha mente, porque eu frequento a academia. Aquela proposta dos clientes que desenvolve muito a musculatura de ombro, deltoide, bíceps, tríceps, peitoral, não é nem compatível com a forma, a estrutura do corpo, física, né? porque a perna não está trabalhada nem desenvolvida. E aquilo é um ambiente de esnobação, de muita vaidade, de mostrar que pode, bombando, a palavra que eles usam é bombando, não é, o condicionamento está na frente disso tudo. A preparação adequada e com qualidade, ela tem que vir na frente desse trabalho. E hoje estão pagando caro, muito caro, para ter uma deformidade física. Que é uma deformidade, né? Sim. A pessoa, às vezes, totalmente desequilibrado. Não tem harmonia no aspecto físico, né? E eu nem vejo como bom treinamento. Porque é muito agressivo. Uma composição corporal totalmente desequilibrada para a funcionalidade do cara. Sem proposta. E é interessante que a gente trabalhar isso com as pessoas e que existe um percentual enorme de pessoas que não estão em academias, mas que já entendem a necessidade da prática regular de exercício para a qualidade de vida delas. Uma coisa é você pegar um indivíduo de 20, 25 anos que está preocupado primeiramente com a estética, ficar bem, abdômen tanquinho, aquele corpo legal. Mas quando você pega alunos acima de 35 anos, 40 anos... É outra história. É outra história. O cara está preocupado com qualidade de vida, em poder brincar com o filho, em ter saúde para isso, em ter autonomia para conseguir fazer... Você sabe que eu tenho visto muitas postagens em Radical. Aí, a mais coerente que eu escuto, por incrível que pareça, assim, porque é uma pessoa de mídia, é do Atala, né, o nome do rapaz, porque ele se preocupa com um todo, ele não fala de uma, e tem muita gente com radicalidade. Não, esquece, se você caminhou, perdeu tempo na sua vida, porque hoje se faz assim, e através da musculação se faz assim. Aí o outro, não, se você caminha e corre, é porque é melhor. Então, até eu fiz uma postagem outro dia dizendo da importância das duas situações. Tem que haver uma coerência, porque o ser humano, ele precisa desenvolver a parte cardiopulmonar. Tá bom. Isso está provado que você melhora toda a tua performance orgânica. E previne doenças também, previne né? doença.
A vascularização melhorou, melhora tudo, pô. Aí você vai para a parte muscular. O que eu estava comentando ainda há pouco? A gente anda, corre, salta, levanta, transporta, sobe, desce. Olha quantas coisas naturais que se faz dentro de uma sala de peso. Ou de forma natural. Depende de você querer. Numa sala de peso você pode prevenir fazendo força, porque a pessoa com idade, ela não pode perder força de perna. Ela não pode perder força de membro nenhum, de perna principalmente, porque não são bípedes. A gente precisa se deslocar, ficar em pé. A hora que eu não puder mais ficar em pé, acabou a vida. Sentar, levantar... Eu vou começar a ter problema mental, porque eu vou me destruir por dentro. Então, levantar, correr, andar, você não pode perder, mas para você fazer isso, você tem que estar saudável. Quantas pessoas me encontram, porra, Melo, eu caminho na praia para acabar, não adianta. É bom, mas é pouco. Você tem que fazer um trabalho de musculação contra uma resistência que vai te trazer um benefício de força. Senão, se você ficar só no trabalho aeróbico, também vai perder de outro lado. Mas sempre é bom, fazer alguma coisa sempre é bom. No conjunto de coisas, andar de bicicleta, correr, andar na areia, fazer o trabalho de musculação regularmente, isso tudo vai dar um condicionamento satisfatório para você tocar a própria vida. Fazer a vida com prazer. Não adianta dizer... Outro dia vi as aberrações de Instagram. Falei assim, pô, o dono lá do Zona Sul, não, Pão de Açúcar, porra, treinou pra caramba, morreu. Peraí, morrer todo mundo vai. Mas ele treinou para ter uma qualidade de vida. Ele morreu porque ele, muito bem preparado fisicamente, não acreditou numa pneumonia, num resfriado. E ele, com 87 anos, não podia deixar passar batido. Tem que ter cuidado com o resfriado, sim, porque a gente enfraquece organicamente. Para mim, o resfriado não é igual um menino de 20 anos. Se eu não cuidar, com 3 dias eu estou com pneumonia e morto. Então, o caso... Como é o nome? Eu esqueci o nome dele. Eu não lembro o nome dele. O dono do mercado... Da rede Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Ele distraiu com isso. E muito forte. Muito forte, que eu conheci ele pessoalmente. Muito bem condicionado, muito bem preparado. Mas tem coisas que você não pode relaxar. Então, aí é outra história. Morreu por outro motivo. Mas ele desfrutou dos 87 anos bem. Sim. Bem. E com certeza por conta do estilo de vida que ele levava. O que é desfrutar bem? Eu vou me colocar que eu estou com 77. Eu poder sair na praia, poder dar uma caminhada na areia, poder sentar, tomar uma cerveja, poder vir com os amigos, tomar um vinho, almoçar o que eu quero. É isso aí. Não estou proibido de nada, posso fazer tudo. Poder jogar um futebol uma vez por semana. Isso é qualidade de vida. Ter uma vida saudável. 60, 70 anos atrás, a expectativa de vida era muito menor. O cara com 40 anos já era considerado idoso. Diniz, queria lembrar, lembrei o nome. Diniz. Um exemplo. E hoje, como é que está a expectativa de vida? Você tem indivíduos morrendo cada vez mais de 90 anos. E como é que você vai chegar nessa idade aí? Chegar caquético eu não quero chegar inteiro. Exatamente. Chegar olhando, rindo, falando, conversando. Não quero ser motivo de... Vamos tirar uma foto com o vovô? Não, é sacanagem. Servir para tirar foto, não quero. É claro que a gente, como profissional de educação física, a gente sabe qual é o ideal, só que também a gente sabe que existe o possível. Existem pessoas que, às vezes, você sabe que ela não vai para a musculação. Cada um tem suas questões. Às vezes a pessoa tem vergonha de estar naquele ambiente, ou realmente ela de repente tem outros motivos. Às vezes o marido não quer deixar a esposa ir para a academia, para aquele ambiente, mas de fato a gente sabe que se a pessoa, por exemplo, se compromete em fazer um plano de treino utilizando o peso corporal, fazendo em casa, que você pode fazer em qualquer lugar, que você faz em casa e faz em qualquer lugar, que o trabalho que eu desenvolvo, de você, às vezes, utilizar uma cadeira para fazer um exercício subindo, você utilizar alguns utensílios que você pode encontrar em casa fazer um trabalho. Vida longa. Exatamente. Tudo que Por se isso fazia. Que eu quis fazer essa conexão contigo do Vida Longa. Tudo que se fazia naquele trabalho específico, vamos falar funcional, que já era um avanço para os dias de hoje. Tudo que se fazia na funcionalidade do meu treinamento, você podia fazer em casa. Rapaz, o agachamento é uma grande solução, sem ser radical. Agacha, faz 10 vezes, descansa, faz mais 10.
com a altura de uma cadeira. Não precisa agachar no calcanhar lá nos... Numa cadeira, sobe e desce, sobe e desce. Um avanço, uma afunda, qualquer coisa desse tipo. Você fazer um treino intervalado, subindo 2, 3 lances de escada, recupera. Qualquer escada você usa. Cara, é um excelente Sabe trabalho. que no prédio ali do lado, no corredor, já tem 6 lances de escada. Sube e desce, sube e desce, sube e desce. E esse tipo de trabalho, eu estou conseguindo acabar com algumas objeções daquele indivíduo que, não, eu não vou para academia, ou academia é caro, ou se for para fazer em casa, eu teria que comprar muitos equipamentos. Não, você não precisa disso para ter resultado. Pode não ser a melhor estratégia, ou, entendeu? Ele vai desenvolver tudo o que ele precisa na plenitude ali, coisa que a musculação vai te dar bastante. Mas ele consegue desenvolver bastante coisa, tanto na capacidade cardiopulmonar, quanto na parte de resistência muscular, de força e autonomia. Você sabe que no próprio treinamento de força, na academia, vamos botar uma pessoa de idade que treina menos, faz séries de 15, de 10, tipo 3 séries em cada módulo, em cada aparelho, tipo 8, 9, 10 aparelhos. Se a pessoa não pegar o celular, já é uma grande coisa. Se ela trocar de aparelho sequencialmente, eu fiz agora quadríceps, vou fazer um supino. Já está estimulando a frequência cardíaca, já está ganhando a resistência em favor dela. Porque senão vira uma casca de ovo. Você faz 3 supinos aqui, parou e vai conversar, pega o celular. Fica 5 minutos descansando. Não, você não fez nada, você perdeu o treino só pela mão. Aí você embelezou o físico, mas não ganhou performance, você não ganhou força, você não ganhou nada. Você não ganhou nada. E eu acho que a gente precisa dar a nossa contribuição para esse mundo, para as pessoas leigas, para as pessoas que às vezes se preocupam só com a parte estética, mas hoje já estão começando a entender que não é só a estética. Para você ter qualidade de vida, é todo um conjunto. Alimentação, o sono, diminuir a quantidade de tela, porque é prejudicial demais. E tem vários relatos de alunos que eu consegui usar algumas estratégias para mudar comportamentos de, por exemplo, 1 hora antes de dormir, falei, olha, não vê tela. Telefone, notebook, nada disso. O cara melhora a qualidade do sono dele, consequentemente a performance, não só nos treinos, mas no trabalho e em outras questões da vida. A televisão, o notebook, o tablet, ele te tira o sono sem você perceber. Você fica numa tensão, rapaz, você fica tão ativo que você não relaxa. Isso é um exemplo. Ontem eu estava com minha esposa, ela queria ver um programa, estava lá envolvida e eu queria dormir. Eu falei, então eu vou para o outro quarto, apaguei tudo que foi lâmpada, fechei a porta, o sono veio, dormi. Porque tem algumas questões. Primeiro, o que você está assistindo. Também Às vezes é aquilo ali pode te deixar muito ativo, pode te deixar deprimido, triste. É isso aí. Segundo, tem a questão da própria tela. Aquela luz azul da tela, ela inibe a produção de melatonina, que é o que naturalmente a gente precisa produzir para dormir. E não adianta tomar. Aí tu vê o cara tomando remédio para dormir e depois tomando remédio para ficar acordado. Cara, olha isso, cara. Que naturalmente ele podia fazer se ele ajustar a parte comportamental. Por exemplo, eu tive muito cuidado durante... Você é muito preparado, você é muito formado. Eu te conheço há alguns anos. Sei da tua capacidade. Eu, no futebol, fiz isso aflorar. Fui um dos que fez isso aflorar. Um dos que fizeram isso aflorar. E eu fui muito preocupado com isso. Por quê? Não tinha nutricionista no meu tempo. E eu via que a alimentação era um fator importante. E eu não queria meter o dedo nisso, porque eu não era preparado para isso. Eu podia ter conhecimento básico da boa nutrição. Então, eu tinha que se contratar uma pessoa para isso. E era chacota. Naquela época, fazer comida, o médico faz. Aí era purê, um bife, e uma salada de tomate, porque a alface dava sono. Existia uma preocupação ética do profissional de educação física em não entrar na área da nutrição? Eu respeitei. Para depois não falar, o cara está prescrevendo o plano alimentar para o atleta? Quando eu fui trabalhando e eu fui vendo todo esse crescimento, a comissão hoje tem 20 pessoas, até mais. Eu vi todos chegarem. Não entro na área de ninguém. Eu chego para o fisiologista, por gentileza, no seu quadrado. Me passa o que aconteceu no jogo de ontem. Em 10 minutos ele falou, te esperando na minha sala.
Mas não vem com gráfico, não. Vem com nome e com distância percorrida. E com ações de velocidade. O cara vem, plá. Nutrição. O que está acontecendo? Você está com um jogador que não está perdendo, ele está mal distribuído fisicamente, porque está concentrando mais no abdômen. Preciso desse atleta em condição física, tem que perder. Ele tem que perder aproximadamente 2 quilos. Você tem que atuar. Não vai botar na minha conta. Eu cobro de todo mundo. Eu tenho que cobrar, mas não bota na minha conta. Fisioterapia, doutor, vou no médico, vai na fisioterapia, porque os jogadores não estão indo com a transição completa. Estão pulando diretamente da fisioterapia para o campo. Tem que passar no trabalho de fortalecimento antes. E eu vou cobrando todo mundo, porque eu fiz todo mundo. Então eu posso ter o conhecimento de tudo, mas não tenho condição de fazer tudo. Entendi. Pô, teve uma época, para você ter uma ideia, que foi liberada a cafeína. Os doidos começaram a dar 4 latas de Red Bull. O cara tinha um pico de excitação, cara. Rapaz, pico de excitação de perceber o time adversário entrar em campo e pá, 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 pá. Não era dopado, não. Mas uma concentração exacerbada. Entendi. Que quando vinha o rebote, meu amigo... Era naqueles 20 primeiros minutos depois, de jogo. Tempo, tenta fazer um jogo, um dava gol, apagão, 2, aí apagão. depois... Vou. Apagão. Sim, pô. sim. Déficit de concentração do cara fazia assim. Mas a gente percebe quando um atleta já não concentra mais. E a gente está desligado. Pô, sai da nossa boca no banco. Às vezes um cara transmitindo o jogo na cabine não percebe isso. Jogador de uma ação só no jogo. Caramba. Jogador dá o primeiro drible, porque ele memorizou o primeiro drible. Ele tem força de ação. Aí ele balança para a esquerda e pum, dá um tapa lá embaixo. Ganhou. Caramba. Mas vem a segunda. Aí o Neymar é craque nisso, Pelé era. Ele já criava a segunda em cima do inusitado. E ia criando uma atrás da outra. E virou Pelé, virou Neymar. E jogador que não é programado para isso, faz uma jogada e não faz a segunda. Ou ele chuta ou ele passa. Acaba ali. Então por isso que a gente estava falando ainda há pouco do europeu. Não estou dizendo que o europeu não crie, mas eles são muito mais fadados ao comando, à informação, do que os nossos. Tem bastante habilidades envolvidas em uma outra área. Mas até concentração mesmo. Entendi. Eu comecei a chamar de... Olha outra coisa que não está escrito. Eu comecei a chamar de condição física natural. Ela vem contigo, ela é tua, por exemplo... Tipo de fibra, né? Vamos conversar. Isso é muito interessante. Eu não vou fazer um Hendrix. Eu não consigo fazer Vitor Roque. Eu não consigo fazer Pelé. Não estou fazendo talento. Estou fazendo força. Eu não consigo fazer explosão do Garrincha. Eu não consigo fazer Romário. Aí vai para a danada da academia e começam a simular movimentos que ele vai fazer o movimento. Não vai, não. Não vai. Ele vai desenvolver, mas não chega lá igual a natureza, a condição natural do Hendrix. Não consegue. O cara é forte pra cacete. O cara nunca tinha feito. O Roberto Carlos nunca fez peso, não gosta e não faz. Nunca fez, não gostava e não fazia. Caramba, sério? Não lesionava e era forte demais. Outro lance que eu lembrei também lá do Atlético Mineiro foi que eu estava com o Cláudio Pavanelli no laboratório. Ele estava fazendo avaliação com a parte que o Obina estava fazendo ali de avaliação. E na época a galera falava que o Obina era gordo e tal. Cara, eu tive a oportunidade de ver. O cara é forte. Só que ele tem uma composição corporal, uma estrutura que parece que ele é gordo. Muito grande. Mas ele tem um volume de massa muscular muito alto. São experiências que você adquire. O Ronaldão, todo mundo vai peso pela altura. Para homem, principalmente, é muito comum, mas não com a gente. A gente trabalha pelo lado da ciência. Mas é comum você falar 1,85 m, até 85 kg, tá dentro. É uma informação que não deixa de ter um grau de ciência também. Sim, sim. Mas não é o ideal para nós. É igual você usar o IMC para um atleta de MMA, por exemplo. Eu lembro que na época o Vitor Belfort estava com um percentual de gordura baixíssimo, o cara estava com 100 quilos. É isso aí. Quando você jogava no IMC, era um IMC de uma pessoa obesa. Só que o cara era um atleta, Ronaldão, um monstro, forte pra caramba. Tinha 1,85 m, pesava 90 quilos. Aí. A estrutura óssea dele era grande. Então, peso ósseo mesmo. Ele era muito grande.
Porra, você fazia o percentual, ele dava 7%, Adriano 8%. também, Adriano Imperador, um cara grandão. Depois que engordou, não, mas quando era jovem, ele era grandão e forte. Mas é força natural. Por isso que eu digo aqui, quem nasceu, nasceu. Quem não é, meu. E você vai lapidar o cara. Você vai lapidar, você não vai fazer. E outra coisa, treinam o atleta 2, 3 vezes por semana, um atleta de futebol que precisa da agilidade, da habilidade, dos movimentos de leveza, treinam 3 vezes por semana na musculação. É você pegar um pintor de quadros, um artista, dar uma enxada para ele, dar o pincel de novo, vai lá fazer uma maçã, uma natureza. A mão dele não vai estar leve para ação. Então tem que ter cuidado com isso. Isso não é uma análise vagabunda, não. A musculação tem que ter um equilíbrio, porque ninguém vai ficar mais forte do que é. E nem vai adquirir. Você pode melhorar a função do cara ou piorar. Mas o cara fica treinando. Eu falei, amanhã ele vai estar mais forte. Eu fico provocando. Aí eu volto do dia, e ele vai ficar mais forte. Isso é treinamento. Então, quando você começa a passar desse limite, achar que pode mais, aí você vai machucar. Então, tem uma frase muito comum que só serve para quem é experiente. O menos é mais. Treinar menos é muito melhor que treinar muito mais. De forma inteligente, né? Você não precisa. Futebol você joga 80 jogos ano. Um aquecimento de 30 minutos já é um componente de desgaste. 80 jogos, quarta e domingo, você não tem nem vontade mais de entrar em campo. Caramba. Vai batendo uma fraqueza mental. Você tem que analisar teu atleta até para isso. É verdade. Será que ele está com vontade de jogar? Sim. Que não é que ele não queira. Satura. Sim. Vai bater. Ele não vai saber te explicar o porquê, mas ele já não está conseguindo mais executar. Não, a velocidade cai. Primeira coisa que você vê no atleta, cai velocidade e força. Consequentemente, a resistência. Aí você começa a ladeira abaixo. Melo, a gente poderia ficar aqui durante horas conversando, que eu já gosto de falar bastante e você tem muita história para contar e muita bagagem também. Mas a gente vai precisar encerrar aqui. Eu gostaria de te agradecer por você ter disponibilizado o teu tempo e abrir a porta da tua casa para a gente bater esse Rodrigo, papo aqui. Eu agradeço, fico muito feliz e de coração mesmo, por alguns motivos óbvios. Primeiro, você é de Campo Grande. Eu amo Campo Grande. Segundo, você é extremamente preparado, conhece, sabe o que está querendo, fala com clareza e com facilidade, que se entenda. Isso facilita muito quem vai te assistir. E eu ficaria muito feliz depois se eu tivesse o retorno de tudo que foi feito, editado. Com certeza você vai ter, claro. Eu acho muito bonito. E a educação física é a nossa alma, né, cara? É isso. Sem ela a gente não é ninguém. É isso. Se tivesse que escolher tudo de novo na minha vida, escolheria a educação física de novo. E dizer para você que a maior influência que eu tive da educação física e de ser o que eu sou profissionalmente foi por intermédio de um professor do Raja, foi o Osmi Pereira, que foi um exemplo de professor, olhei muitas vezes, ele dando aula, ele se comportando, atitude, até a própria vestimenta, aquelas coisas todas. Eu era um garoto, eu encantava. E comecei a achar aquilo tudo, o linguajar, o comprometimento dele com os alunos, aquilo tudo me influenciou bastante e ele é meu maior exemplo profissional. E o que eu tenho para te dizer com relação a isso, e eu sou muito feliz por isso, a minha referência foi dentro de casa. Como você sabe, meu pai é profissional de educação física, minha mãe é profissional de educação física, e eu acompanhava o meu pai, ele era árbitro de handebol, então eu acompanhava muito, fui muito envolvido nessa questão do esporte. E me despertou para esse lado. É claro que quando eu fui fazer educação física, eu não sabia ainda que eu ia para essa área que eu estou hoje, mas era algo que me atraía. Sim. Eu queria trabalhar com movimento, eu queria trabalhar também com a comunicação, eu sempre também gostei muito de me comunicar. E a minha principal referência foi dentro de casa, meu pai e minha mãe, que são da área, apesar de serem da área acadêmica, escolar. Eles foram, não sei nem se não deve mais exercer, né? Não, os dois estão aposentados já. Mas foram 2 exemplos. Eu não tive familiarmente ninguém que me influenciasse. E nem influencio ninguém da família. Impressionante. Caramba. A minha neta agora que está colando comigo por causa da natação que eu obrigo a mãe a levar. E tá indo. A minha filha treinou tudo. Na Arábia eu era o professor de natação dela, corrida, competia, ganhava medalha. Rapaz, não
não fale em treinamento com ela hoje. Caramba. Não quer saber. Então, na família, ninguém. Minha esposa, É o que vulgarmente o pessoal fala, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Espeto de pau, né? Mas não é teu caso, né? Não é o meu caso. Mas, Melo, teve um negócio que eu ouvi uma vez, eu achei muito interessante. As pessoas às vezes falam assim, cara, eu te admiro muito como profissional, te admiro como pessoa. E aí depois eu ouvi uma outra analogia com relação a isso. Quando você fala que admira muito uma pessoa, você coloca ela numa posição endeusando ela e parece que você está muito abaixo. Que, digamos assim, você não se coloca numa condição capaz de estar na mesma mesa com essa pessoa. Isso... E aí eu gosto muito dessa analogia, que ao invés de eu falar, cara, eu te admiro pra caramba, falar, eu respeito muito os teus resultados. É isso aí. Porque, de fato, eu respeito os teus resultados e dessa forma eu consigo me colocar de igual a igual para você, que somos seres humanos. É isso aí. Nem eu sou menor, entendeu? Nem maior que você. E você, por ser mais velho que eu, inclusive até te pedi essa permissão para me referir como você e não de senhor, que você tem idade para ser meu pai, mas eu acho que é sempre uma troca. Não importa a idade, uma pessoa mais velha, de fato, ela vai acrescentar bastante para um indivíduo mais novo, mas o indivíduo mais novo também pode ensinar para uma pessoa mais velha. Então, eu falando que eu respeito o teu resultado de uma forma muito carinhosa e eu consigo me ver aqui, como eu estou com você, sentado numa mesa de igual para igual. Mas eu acho que é isso, a vida é troca incessante. Você tem que estar sempre pegando de qualquer pessoa que seja. Outro dia, vou citar um caso de Campo Grande. O Hernani foi um professor de natação do Luso, mas ele era salva-vida. E eu acho que ele está sempre na missa comigo, e por um motivo foi falado que ele tinha um pouquinho de complexo, alguma coisa, não digo tão a esse ponto, mas de não ter sido professor de educação física, e todos que rodeavam ali eram. Eu falei, pô, esquece, cara, ele foi um grande educador. Caramba, ele educou aquelas crianças do Luso como ninguém. Ele preparou um monte de atletas. Tem um respeito de muita gente. Muito grande, Avani Magalhães. Esses caras podiam não ter sido, mas pô, foram muito. Até mais, porque a vida, a prática da vida, a faculdade, a vida ensinou para eles ensinarem e organizar a vida das pessoas. É isso. Isso é bacana pra caramba, ótimos profissionais. E para finalizar, Melo, a questão do propósito de vida é outro conceito assim muito interessante que eu desenvolvi um pouco sobre o entendimento do conceito de algumas coisas, como, por exemplo, se você perguntar, desce na praia ali agora, pergunta para 100 pessoas qual é o teu propósito de vida. Pode ter certeza que 99 dessas 100 pessoas elas vão te falar um projeto, achando que é um propósito. Porque o projeto ele tem início, meio e fim. O propósito de vida não. Então, quando a pessoa ela acha que o propósito de vida é um projeto, o propósito fica vazio, fica sem sentido ali. E eu achei muito interessante o entendimento do conceito de muitas coisas que muda completamente as suas ações no dia a dia. Hoje eu tenho alguns projetos que eles têm início, meio e fim, e o meu propósito de vida é sempre buscar a condição de ser um fator de soma na vida das pessoas. Pois é, você está falando uma coisa importante, Abessa. Conversando com um amigo meu, psiquiatra, a gente estava falando do sentido da vida. O cara pensa sempre que sentido é um objetivo, né? Eu chegar no final da vida com uma casa, ter uma... Não. Olhar para o próximo, organizar a sua vida, organizar a tua família, se preocupar com a pessoa, você ter esse sentimento, é o que você está falando, as coisas se... E a principal diferença do projeto para o propósito, como o projeto ele tem início, meio e fim, o propósito não tem. Ele só vai acabar o dia que você morrer. A tal da empatia. A tal da empatia. É isso aí. Essa parada aqui é testemunha. Eu rezo todos os dias, às 5h30 da manhã, agradeço a Deus, estou há 25 anos aqui. Por que eu tive esse privilégio? Deus, muito obrigado por isso. Isso é uma bênção que eu, em Campo Grande, quando era moleque de rua, não podia imaginar. Agradeço demais. E agradeço porque... Será que eu fui escolhido para isso? Se eu fui escolhido, por que eu não contribuo com outras? Então eu agradeço também de ter sentimento por outras pessoas. Então amigos meus que eu encontro que infelizmente não seguiram tão bem, eu faço uma oração para eles.
É isso. De alguma forma, eu falo, pô, protege mais um pouquinho a autoestima desse meu amigo, porque ele está baixando a guarda e não pode baixar. Protege minha amiga que está no hospital hoje, está precisando de um doador de sangue, pô, nesse momento, será que alguém lembrou dela? Essas coisas assim, é que eu acho que conforta a gente, faz a gente ficar melhor. Muito. E com certeza agrada a Deus. Isso é maravilhoso. É quando te toca, né? A coisa quando te toca já é diferente. É isso aí. É isso aí, Melo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado também. E quem sabe a gente pode ter um segundo tempo desse bate-papo aí. A hora que quiser, pô. Se tiver assunto. Valeu, Melo. Obrigado. Obrigado também. Valeu.